Hoje eu vou trazer para vocês aqui o esquema de luz que eu, Rafaela, compraria se eu estivesse montando meu estúdio hoje. Que esquema de luz, que equipamento de luz eu compraria? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Rafaela Paz, sou fotógrafa há mais de 16 anos, atualmente especialista em ensaios de grávidas. E claro que o nosso conteúdo de hoje é também para falar sobre esse universo da fotografia com foco nas nossas grávidas. Hoje eu vou trazer para vocês aqui o esquema de luz que eu, Rafaela, compraria se eu estivesse montando meu estúdio hoje. Que esquema de luz, que equipamento de luz eu compraria? Então o que eu vou trazer para você é uma solução, um esquema de luz fácil de trabalhar, que te traz um resultado incrível, super profissional, maravilhoso, versátil. Então para você que, como eu, apesar de posicionado como especialista em grávidas, também fotografo newborn, bebês. Então esse esquema de luz é ideal, porque também é perfeito para esse tipo de fotografia. Mas antes de mostrar que esquema de luz é esse, eu já vou te pedir para deixar um like, comentar aqui no nosso vídeo, dizer se você gostou, o que você mais gostou aqui do nosso conteúdo, o que mais você gostaria que eu trouxesse aqui para você. E óbvio, não deixar de seguir o nosso canal para não perder o nosso conteúdo. Então vamos lá, a primeira coisa que eu quero falar para você que está começando é que é muito comum a gente seguir muitos perfis. Hoje com essa facilidade toda, o Instagram e todos os perfis de fotógrafos do mundo inteiro, é muito comum. A gente está sempre consumindo muito conteúdo. E aí, gente, o que acontece? A gente se depara com o perfil de um fotógrafo, gosta das fotos, acha bacana ali o resultado, quer ter aquele resultado, começa a acompanhar aquele profissional, vê ali mais ou menos o esquema que ele usa, pega ali algum conteúdo que mostra o esquema de luz que ele usa e começa a querer imitar aquele esquema de luz, às vezes sem nem saber exatamente o que é, né? Olha mais ou menos ali e começa a investir sem entender exatamente que luz é aquela, sem entender os princípios básicos da iluminação. E aí daqui a pouco você está acompanhando já outro perfil, aí o outro fotógrafo talvez tenha um outro esquema de luz, tem alguma luz que ele gosta mais e você gosta do resultado e você resolve comprar também aquela luz e no final você fica com um monte de equipamento, muito dinheiro empatado e não sabe como usar perfeitamente, como explorar esses equipamentos, em que situação usar. Então minha primeira dica aqui de ouro para você que está começando é: foca no simples que te traz resultado. Não complica. Isso vai te trazer muito mais segurança, muito mais domínio para realizar um trabalho realmente profissional. Então vamos lá, esse esquema de luz que eu vou trazer para você é, na verdade, a luz que a gente investiu quando a gente chegou aqui em Portugal. Para quem não conhece a nossa história, né? Eu e meu marido Dimas, que também é fotógrafo, nós somos sócios, trabalhamos juntos ao longo de toda a nossa carreira e a gente tinha um estúdio no Brasil. Mudamos para Portugal há 5 anos atrás, exatos 5 anos atrás, e quando a gente chegou aqui, a gente montou um estúdio na sala da nossa casa e esse foi exatamente o equipamento que a gente investiu. E ainda é o equipamento que a gente mais usa. Claro que hoje a gente tem muito mais equipamento, muito mais modificadores, tem um set de luzes com muito mais luzes. Então, obviamente, com o domínio da técnica, a gente sabe exatamente o que usar, quando usar, por que usar. Mas, ainda assim, a gente ainda usa esse esquema de luz com muita frequência, é o que a gente mais usa, na verdade. Porque é, de fato, uma luz linda, é uma luz profissional, é uma luz que não é muito complexa de trabalhar. E é a luz que a gente indica principalmente para os nossos alunos iniciantes. Nesse vídeo a gente vai se concentrar na luz que a gente vai usar e não em fundo. Fundo você pode usar até uma parede branca. Se você estiver montando um estúdio na sala da sua casa, você pode usar até uma parede branca ou uma parede de alguma outra cor. Pode usar tecido esticado. O fundo, gente, é o de menos. Claro que aqui o que está atrás de mim é um fundo daqueles de papel, rolo de papel. Ele tem 2,70 de largura e a gente compra ele com 11 de comprimento. Então, conforme ele vai sujando, a gente vai tirando, tá ali num suporte do bonitinho. Isso traz mais profissionalismo, né? Tem também os fundos infinitos, daquele de alvenaria ou de madeira, enfim. Isso é um detalhe, é algo que de fato, se você tem isso, já tem possibilidade de ter isso dentro do estúdio, no seu estúdio, você tem um ar muito mais profissional do que tecido, na parede e tudo mais. Mas, gente, não se apega no início
Se você é um iniciante, está com pouco recurso financeiro, foca no que realmente você precisa de fato, no que é realmente fundamental, porque uma luz é fundamental para você fazer foto em estúdio, ou seja, fotografias de estúdio, mesmo que seja um estúdio improvisado, não interessa, você precisa de uma boa iluminação. Já o fundo é algo que dá sim para você improvisar, se for necessidade no seu início, ainda de investimento mais limitado. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, obviamente, a gente precisa de um tripé, tá? O tripé, ele precisa ser um tripé um pouquinho mais pesado, um tripé um pouquinho mais forte, porque a gente vai estar usando uma tocha. A tocha é um pouquinho mais pesada também. Então o seu tripé não pode ser qualquer tripé, tem que ser um tripé específico, um tripé que suporta aí, né, um peso. Mas isso é muito fácil de você encontrar em qualquer loja de equipamento que você for pesquisar aí. Você vai buscar aí os tripés mais fortes, tripés que tem que suportam uma capacidade de peso maior. Então esse é o tripé que eu tenho aqui. Ele é um tripé que acredito que tá sem marca nenhuma. Ele não tem marca, tá? Só pra vocês saberem, não tem como falar marca pra vocês, que é um tripé que não tem marca, mas tripé, gente, é uma coisa que não tem segredo, tá? É isso como eu falei pra vocês. Vai lá, vem na loja, se tiver dúvida, pergunta pro fornecedor, tira a dúvida. Falei, eu preciso de um tripé que aguenta aí uma tocha com, né, o difusor que a gente vai usar aqui, o modificador de luz que a gente vai usar, e ele já vai te indicar e tá ok, não é um equipamento que custa assim absurdamente caro. Então tripé é isso, tá? A dica é essa. Agora, a nível de luz, eu indico, a gente usa muito as tochas da Godox. Para estúdio a gente gosta de usar tocha, pela qualidade da luz, elas são mais potentes, tem uma rapidez na resposta ali, bom para o seu fluxo de trabalho, para a sua dinâmica do seu ensaio, tá? Então aqui eu tenho uma Godox SK402, mas também pode ser a 300. Faz uma pesquisa aí, vê o que tá aí, o que vale mais a pena a nível de preço, mas ambas você vai ter um excelente trabalho, vai ter um resultado muito similar. Então, sinceramente, eu não vejo necessidade de falar, olha, compra essa ou compra aquela, independente do modelo. Pode também ser outra marca, não tem problema. Talvez até você já tenha a tocha aí no seu estúdio, então é um equipamento que você já não precisa investir. Mas é importante que seja uma tocha, que você invista numa tocha, porque é o que vai te trazer um resultado mais profissional a nível de fotografia de estúdio. Então, se você está começando, já comece certo. E o modificador de luz, que é o grande pulo do gato, que a gente mais indica, que é o que a gente mais usa, que é o que a gente montou no nosso primeiro estúdio aqui em Portugal, né? Que eu, como eu falei, era na sala da nossa casa. É uma sombrinha como essa, uma sombrinha difusora. Essa aqui tem 1,80 m de diâmetro. Mas um detalhe, se você tem um estúdio pequeno, talvez improvisado, na sala da sua casa, não tem tanto espaço, a de 1,5 m você já vai ter um resultado excepcional, tá? Não vai fazer grande diferença com essa de 1,80 m. Então, se é o seu caso, eu recomendo que você compre um pouco menor, porque é melhor você, vai ser mais fácil depois a dinâmica, você conduzir ele, toda a logística de espaço que você tem no seu ambiente, vai ser mais adequado que você invista em uma um pouco menor aí, se esse for o seu caso. Então essa aqui é uma de 1,80 m. Essa sombrinha. Então essa sombrinha que tem 1,80 m de diâmetro, ela é branca por dentro. Existem também sombrinhas que são prateadas por dentro, mas a gente prefere trabalhar com as brancas porque vai trazer mais suavidade na luz. E além disso, já tem esse difusor aqui, ó. Esse é um equipamento, um acessório que a gente acha fundamental na fotografia porque ela vai trazer mais suavidade. Principalmente para você usar uma única fonte de luz, que é o que a gente está indicando aqui para quem está começando, que é você investir em uma única fonte de luz, porém investir na fonte de luz certa, tá? Então aqui esse difusor, ele vai te ajudar a ter uma luz um pouco mais suave, com sombras mais difusas, evitando aquela sombra um pouco mais dura. Então isso vai te permitir trabalhar tranquilamente com uma única fonte de luz. Eu vou montar esse equipamento todo aqui no tripé, tá? Para vocês verem como é que ele fica montado e entenderem como é que é o funcionamento dele. Ai, trambolho, trambolho, trambolho. Mais um acessório indispensável, tá? No seu set luz. Para você conseguir usar o flash, é o seu rádio flash. Esse aqui também é da Godox, tem outros rádio flash mais simples, mais baratos aí também, funciona igual, tá, gente? Não tem problema nenhum, a questão da marca, isso é indiferente, estou mostrando aqui a marca que a gente usa. E ele é para câmeras da Canon, então atenção a esse detalhe, tá, gente? Se você usa Nikon ou outra marca, o rádio flash, se for esse da Godox, você precisa comprar um que seja apropriado para a marca da câmera que você usa. Um detalhe interessante em adquirir assim, o equipamento rádio flash Godox com flash Godox
é que antigamente os rádio flash, né, tinham sempre duas partes, o transmissor e o receptor. Então a gente precisava adaptar o receptor na tocha via cabo, os cabos davam um pouquinho de falha, então era um pouquinho chato. Hoje não, hoje ele já tem acoplado dentro do próprio flash, esses flashes mais novos, como esse aqui, o SK402, ele já tem acoplado aqui o receptor dentro da própria tocha, então eu só preciso do transmissor. Esse transmissor que vai estar em cima da minha câmera é o que vai fazer exatamente a conexão da minha câmera com o meu flash. Então exatamente quando eu disparo a foto, o meu flash dispara em simultâneo graças à transmissão de um rádio flash como esse. Então esse é um equipamento realmente fundamental para você usar aí, para você que vai usar flash no estúdio. Mais um acessóriozinho aí bem simples, tá, gente? Essa panelinha aqui, ela tem esse buraquinho que é para passar o cabo da sombrinha. E é interessante para você concentrar um pouco mais a luz que vai ser rebatida. Agora eu vou montar para vocês aqui esse equipamento e vou mostrar como ele funciona. Primeira coisa, eu vou encaixar aqui a minha tocha no meu tripé. Sempre, gente, garantindo, tá? Que eu vou prender bem o parafuso para não correr risco de ter acidente, de derrubar esse equipamento aqui, tá? Vou ligar aqui o cabo de força atrás. Aqui, removo essa tampa, que vem aqui, é só uma tampa de proteção. Essa lâmpada aqui, gente, atenção, ela é só uma lâmpada guia, tá? É uma lâmpada que ela não vai ter interferência nenhuma no resultado da minha foto. É só uma lâmpada comum, como essas lâmpadas de casa, uma lâmpada de LED, que ela vai só deixar a minha luz acesa e vai me permitir ter uma noção do efeito do resultado da luz ali, onde está incidindo na minha modelo, enfim, na pessoa que eu estou fotografando. A luz do flash mesmo é essa aqui de dentro, essa interna, que ela só dispara conforme a emissão do meu rádio flash, tá? Ao mesmo tempo que eu disparo a foto, o meu flash dispara ao mesmo tempo. Então aqui eu vou colocar agora essa pecinha aqui do acessório, que é essa panelinha, com essa partezinha aqui do buraquinho onde passa o cabo da minha sombrinha, para baixo, porque aqui na tocha eu também tenho já aqui um buraquinho onde vai passar o cabo da minha sombrinha, tá? Então aqui só para vocês verem o encaixe Bowen, que é o encaixe padrão de praticamente todas as tochas agora, tá? Isso é muito interessante, esse encaixe, porque é ele que vai te permitir usar outros modificadores de luz, sempre com esse mesmo encaixe. Então, preciso mudar o meu modificador, é só ter atenção que o encaixe é bom e eu não tenho problema nenhum para encaixar aqui qualquer outro e trocar aqui o meu acessório, o modificador de luz. Então, encaixei aqui, ó, virei aqui, deu o cliquezinho, já tá firme. E agora eu vou encaixar a sombrinha. Essa sombrinha aqui já vai passar por esse buraquinho que eu mostrei aqui do equipamento, da panela. E tem um buraquinho aqui, na própria tocha, específico para passar o cabo da sombrinha. Vou apertar aqui um parafusinho que tem do lado, para não escorregar a minha sombrinha aqui. E pronto, esse é o meu equipamento, vou ligar ele para vocês verem. Essa aqui, a luz que eu tô acendendo aqui agora, é a minha luz guia. É aquela luz de LED que eu mostrei antes para vocês, tá? Então ela não tem interferência nenhuma na minha foto. Isso aqui, esse disparo, que é a luz efetiva, que é a luz real da minha tocha, é uma luz muito mais potente, que ela só vai disparar no momento do meu clique, graças ao rádio flash, como eu já expliquei para vocês, ó. Então essa que é a luz do flash que eu estou disparando aqui num botão de teste. Aqui tem um botãozinho de teste justamente para a gente, depois que a gente monta, a gente verifica se está funcionando, se está tudo ok. É um botãozinho de teste que eu tenho aqui atrás, é o primeiro botão aqui, logo acima do botão de ligar aqui, ó. Aqui também ela tem um controlezinho de potência, eu tenho carga cheia, meia carga, um quarto de carga, eu controlo a minha carga conforme o que eu quero. O interessante desse tipo de iluminação, com esse modificador que é a minha sombrinha difusora, com esse difusor que eu mostrei para vocês, que é essa parte branca, é que ela é uma luz que ela dispara voltada para o fundo da minha sombrinha, que é aquele fundo branco, e ela vai ser rebatida pela parede da sombrinha e de volta ela ainda é filtrada por essa outra parede aqui, essa outra proteção que é o meu difusor. Isso traz como resultado uma luz linda, uma luz mais suave, uma luz mais difusa, muito mais fácil de trabalhar. Ideal também, gente, para trabalhar com fotos de família. Então imagina que você está ali fotografando a sua grávida e de repente entra o marido, entra os filhos. Você pode continuar com a mesma luz, que você vai ter uma luz linda, tanto para as fotos individuais da sua grávida,
quanto para as fotos de família. Então esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, não deixe de deixar um like, de comentar aqui no nosso vídeo, de seguir o nosso canal. Até o próximo vídeo!